Sansão foi escolhido antes mesmo de nascer, em uma época em que o povo de Israel vivia oprimido pelos filisteus. Um anjo apareceu à sua mãe e anunciou que aquele menino teria uma missão especial. Ele seria consagrado a Deus como nazireu, separado desde o ventre. Não poderia cortar o cabelo nem beber vinho, pois sua força não viria do próprio corpo, mas da aliança que carregava com Deus. Desde o início, a vida de Sansão estava marcada por um propósito extraordinário. Quando cresceu, o Espírito do Senhor se manifestava sobre ele de forma sobrenatural. Em certa ocasião, Sansão encontrou um leão no caminho e, tomado por essa força divina, o rasgou com as próprias mãos como se fosse um animal frágil. Nenhum homem se comparava a ele. Portões de cidades eram arrancados, exércitos eram derrotados e os filisteus passaram a temer o nome de Sansão. Ele era forte, temido e respeitado, mas ao mesmo tempo imprudente, pois sua maior fraqueza não estava nos músculos, e sim no coração. Sansão se envolveu repetidas vezes com mulheres filisteias, ignorando o perigo e desprezando os avisos, até que conheceu Dalila. Os líderes filisteus prometeram grandes riquezas a ela em troca de um único segredo: descobrir de onde vinha a força de Sansão. Dia após dia, Dalila insistia, chorava e o pressionava, até que Sansão, confiante demais e cansado de resistir, começou a brincar com o próprio destino. No fundo, ele acreditava que nada poderia lhe acontecer, até que, em um momento de fraqueza, Sansão revelou a verdade. Disse que sua força estava ligada ao seu cabelo, nunca cortado, sinal da sua consagração a Deus. Naquela mesma noite, enquanto ele dormia, Dalila mandou cortar suas tranças. Quando Sansão acordou e tentou reagir como das outras vezes, algo estava diferente. A força não veio. O que ele não percebeu imediatamente foi que não era apenas o cabelo que havia sido perdido, mas a presença de Deus que se retirara. Sansão foi capturado pelos filisteus, teve os olhos arrancados e passou a girar um moinho como um escravo. O homem mais forte que já existiu agora estava cego, humilhado e preso. Aquele que antes era temido se tornou motivo de zombaria. No silêncio da prisão e na escuridão da cegueira, Sansão começou a refletir sobre seus erros. Com o tempo, seu cabelo voltou a crescer. Mas, mais importante que isso, sua fé começou a renascer. Em um grande festival, os filisteus decidiram fazer de Sansão um espetáculo. Levaram-no a um templo lotado para zombar dele diante da multidão. Cego e ferido, Sansão foi colocado entre duas colunas centrais. Ali, ele fez sua última oração. Não pediu glória, nem vida longa. Pediu apenas uma coisa: que Deus lhe concedesse força mais uma vez. Então, apoiou as mãos nas colunas e, com um último ato de fé, empurrou com toda a força que lhe foi devolvida. O templo desabou, matando milhares de filisteus. Sansão morreu naquele momento, mas em sua morte derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. A história de Sansão deixa uma lição poderosa. Não importa quão forte alguém seja, sem vigilância o coração pode levar à queda. Mas também ensina que, mesmo depois do erro, do fracasso e da humilhação, ainda existe redenção para aqueles que se voltam novamente para Deus. A história de Sansão mostra que a força não se perde de uma vez. Ela se perde aos poucos. Quando deixamos de vigiar o coração, ele não caiu diante de inimigos. Caiu diante das próprias escolhas. Mas também nos ensina que, mesmo após a queda, Deus ainda ouve quem se arrepende. Sansão perdeu tudo, menos a chance de voltar para Deus, e isso fez toda a diferença.